porque a gente pode considerar que esse ano que passou, cara, foi tenso. Salve galera, Carlos aqui trazendo mais um vídeo pra você. Dessa vez, galera, eu quero trazer aí meio que uma explicação. O que aconteceu? Por que que esse ano que passou, 2020, eu não cumpri algumas das coisas que eu prometi? Pra quem se lembra aí, em 2019, finalzinho de 2019, eu tinha lançado a ideia do projeto 365 Agora. Seria um projeto onde eu traria um vídeo todos os dias ensinando pra vocês algo sobre marketing digital, sobre criação de conteúdo e formas de transformar seu conhecimento em dinheiro. Era uma proposta bem interessante, muitas pessoas curtiram a ideia, inclusive os vídeos eu fui fazendo e fui lançando algumas coisas. Em finalzinho ali de dezembro de 2019, eu já tinha praticamente planejado o conteúdo e presta atenção, tinha o conteúdo pronto até março de 2020. Então, se você pegar e falar assim, pô, se ele já tinha um planejamento, era fácil ele conseguir fazer o projeto realmente acontecer, porque se ele já estava adiantado vídeos até março, ou seja, eu estava em dezembro, eu já tinha os 3 primeiros meses do ano pronto e já tinha o cronograma planejado do que eu faria para o ano todo. Então assim, eu já tinha planejado todo o conteúdo do projeto 365 Agora. Só que aí foi acontecendo muitas coisas. Primeiro, a gente teve em fevereiro uma situação que o meu site caiu, onde acabou sendo instalado um vírus no servidor, e isso fez com que todos os sites, todos os domínios hospedados nesse servidor fossem assim, literalmente apagados. Por quê? Porque o backup eu mantinha salvo dentro do servidor. É um erro completamente amador. Uma das coisas que eu aprendi é não fazer o backup no próprio servidor, mas acabou que em relação a isso eu mantinha o backup lá. E como já tinha tido uma semana com o vírus, o backup foi feito em cima do que estava salvo, podemos dizer assim, e isso fez com que o backup também corrompesse. A gente apagou os arquivos, eu fiz um outro backup mais antigo que eu tinha no computador, que não era a solução, mas toda vez que ia lá e instalava o site, fazia toda essa configuração de novo, passava alguns minutos, o próprio, vamos dizer assim, o servidor voltava a ter o mesmo vírus. Aí eu descobri que o código malicioso estava no banco de dados. Aí eu falei assim, pô, no banco de dados ferrou. Quando eu fui olhar, todos os bancos de dados que eu tinha estavam praticamente ali meio que corrompidos, podemos colocar assim. Então acabou que eu falei, pô, não tem outra solução. Tive que dar um shutdown e deletei tudo no servidor. E ali praticamente fiquei fevereiro o tempo todo fazendo com que o site, os sistemas, tudo voltasse ao ar. Eu não estava tão preocupado com o projeto 365 porque eu já estava com ele meio que planejado até março. Então daria para mim continuar o cronograma tranquilo e tal. Mas isso foi meio que a pontinha talvez do iceberg em relação da minha queda e das minhas falhas. Porque, como consequência, o canal do Gordo estava tendo alguns problemas de flag, eu tinha levado um strike no final do ano, foi até o que eu decidi, falei assim, vou parar de fazer conteúdo nerd e vou começar a focar em fazer o conteúdo sobre empreendedorismo, sobre marketing, que é uma coisa que eu atuo e que eu gosto. Então eu tinha decidido parar com o conteúdo nerd. Porém, eu tinha, de certo modo, algumas coisas a cumprir, né, alguns contratos, mas como consequência disso acabou que alguns parceiros, né, alguns patrocinadores do canal meio que acabaram o patrocínio, não renovaram, e isso já foi diminuindo um pouco ali a receita. Aí veio a pandemia, né, em março ela deu aquele boom, e foi onde que talvez eu tenha me perdido. Não tô falando que é a culpa do coronavírus, mas também é uma culpa, eu acredito muito, que é dos nossos planejamentos pessoais, porque uma das coisas que eu não me preocupava tanto era em relação
finanças. Eu não me preocupava, tipo, enquanto tava caindo dinheiro na conta, eu tava meio que tranquilo em relação a isso, né? Porém, uma hora iria parar de cair dinheiro na conta. E o que você faz quando para de cair dinheiro na conta? Você começa a ficar preocupado. Então, assim, a pandemia, ela veio com um turbilhão de emoção, porque não era só os patrocinadores, porque a maioria dos, vamos dizer assim, dos patrocínios que eu tinha era de estúdios de cinema. Como o cinema não estava funcionando, não tinha filme pra gente falar, não tinha filme pra gente divulgar, não tinha projetos pra gente efetuar. E isso acaba diminuindo bastante a receita. Os projetos que eu tinha, que era dentro do Projeto 365, também era lançamento de cursos e treinamentos, que eu já tinha programado, o que eu ia gravar, fazer as lives, fazer altas coisas. E apesar do ano de 2020 ser o ano que foi considerado o ano das lives, acabou que psicologicamente eu não estava preparado para poder fazer esse conteúdo. E juntando todos esses momentos, veio o que a gente pode considerar como a crise do impostor, onde eu comecei a julgar que eu não era capaz de fazer as coisas, que eu não tinha conhecimento suficiente para ensinar outras pessoas. Então, assim, acabei caindo nessa armadilha. E por mais que eu já tenha feito cursos, treinamentos, por exemplo, de inteligência emocional, PNL, né, que é pra gente fazer uma programação neurolinguística, a gente mudar a forma da gente pensar de todos os modos possíveis, podemos colocar assim, é meio que programar o nosso cérebro a pensar de uma forma diferente para que a gente consiga executar as coisas, saca? E por mais que eu tivesse todo esse conhecimento, eu tivesse me aprofundando bastante em desenvolvimento pessoal e tudo mais, meio que 2020 acabou caindo por terra em tudo aquilo que eu tava aprendendo. Tipo, eu tava seguindo vamos dizer, um treinamento, um planejamento e tudo. Inclusive, foi o ano que o início ali, eu tinha perdido peso, eu tava ficando mais magro, e era um dos meus objetivos em 2020. Mas juntou tudo isso e acabou trazendo problemas, assim, vamos dizer, pessoais, psicológicos e tal, aonde que eu comecei a não acreditar em mim mesmo. E isso foi o que talvez mais impactou em relação vamos dizer assim, a minha vida como um todo. Em relação a finanças, em relação a conhecimento, produzir conteúdo, vender produtos e tal, tudo isso meio que caiu por terra e eu não estava sabendo o que fazer. E acabei deixando a peteca cair. Foi meu primeiro erro em relação a isso. E como eu não estava planejando, tipo, que vai acontecer uma pandemia, que é uma coisa que a gente não espera que aconteça, meio que quando aconteceu, a gente assusta. Porque alguns clientes que também não estavam preparados para a pandemia acabou tendo que encerrar o contrato comigo, e isso foi mais uma quebra em relação ao orçamento. Então, tipo assim, eu comecei a ficar meio preocupado. Falei assim, pô, tá diminuindo e eu não tô fazendo mais nada, o que eu posso fazer? Então eu comecei a entrar nessas crises existenciais, nessa questão da síndrome do impostor. Assim, tecnicamente eu não fui nenhum médico para identificar que era a crise do impostor, mas eu tava com todas as características, todos os pensamentos, e tava tudo encaminhando para ser basicamente isso. Não se preocupem, eu vou estar procurando agora fazer um tratamento e tal, vou conversar com um psicólogo, porque eu acho que é uma coisa importante para nossa vida também, mas a gente tem que fazer as coisas, não é esperar acontecer problemas pra gente fazer. Então, esse ano eu vou procurar resolver esse problema específico. Mas, com a questão do site cair, cara, foi, acho que talvez o estupim, tipo, o pavio para gerar toda a confusão, porque foram mais de 17 anos de trabalhos perdidos. Sim, 17 anos de trabalhos perdidos. Por quê? O meu HD, eu tinha um HD, na verdade, 2 HDzinhos desse aqui, que tinha alguns backups antigos. E esse HD também foi pro saco. Parecia que era uma conspiração do universo contra mim. Eu acredito que muitas vezes a gente, em relação ao karma, eu acredito muito em relação ao karma. Então, às vezes, eu meio que devo ter dado uma danificada no karma, ou eu ganhei crédito extra. Uma das duas coisas aconteceu, na minha visão. Mas assim, tirando isso, 2020 passou,
a gente conseguiu superar todos esses problemas e tal. Eu estou, de certo modo, melhorando. E gravar esse vídeo é uma forma de trazer para vocês o que realmente aconteceu comigo. Foi uma coisa assustadora, cara. Você parar e falar assim, o que eu vou fazer? E você achar que você não é capaz de fazer as coisas. E muitas vezes alguém que faz algo parecido com você, que é aquele velho costume de se comparar com o próximo. Então alguém que faz algo parecido com você tá tendo mais sucesso do que você fica... Caralho, o que eu tô fazendo de errado? Fica pensando em diversos problemas, colocando problemas aonde não existe. E depois de enfrentar esses problemas todos, esses desafios todos, eu percebi algo que talvez seja o mais importante na nossa vida. Muitas vezes a gente não tá preparado para nenhum problema como esse que teve. Porque às vezes a gente se prepara para um problema tipo, vamos colocar assim, férias. Né? Então a gente se prepara para umas férias e para possíveis eventualidades. Por exemplo, se você viajar, aí onde você tá, às vezes você pode machucar, ou às vezes você precisa acionar o seguro do carro, essas coisas assim, meio que a gente se prepara. Mas uma pandemia não é algo que a gente se prepara. E principalmente com muitas pessoas achando que não era nada, né? Porque teve muitas pessoas que ainda acreditam que a pandemia não é nada, que é só algo relacionado à política. Mas assim, eu não vou entrar no mérito disso, eu não vou entrar nesse ponto. Eu vou entrar no sentido de que nós devemos estar preparados. E por não estar preparados, acaba que as coisas acontecem e nos assusta. E quando a gente tem esses momentos assim de susto, de sacode, saca? A gente fica parando pra pensar, cara, o que a gente tem que fazer de diferente? O que a gente pode fazer de diferente? E no meu caso, eu peguei todas essas situações e tô vendo tudo que deu errado. Por quê? Eu quero aprender com esse erro. Eu quero aprender e me programar a não cometer possíveis erros no futuro. E é o que eu coloco pra você. Toda vez que você errar, você falhar em qualquer tarefa que você for executar, pega ela e analisa de uma forma clínica, minuciosa. Verifica tudo que aconteceu de errado. Por que deu errado? Porque em um momento futuro, o aprendizado que você vai tirar disso vai te salvar de muitas situações piores do que essa, ou igual a essa. Eu acredito assim que pior do que essa talvez a gente possa não ter, mas eu não esperava que fosse ter uma pandemia e a gente teve, então começa a se preparar de agora. E como consequência disso eu tô trazendo de volta aí os vídeos. Não vou prometer muita coisa porque eu ainda às vezes meio que tenho os meus momentos de nuance, eu tenho que tratar isso, então não é da noite pro dia que vai acontecer, mas eu acredito que trazer vídeo, fazer vídeo, que é uma coisa que eu gosto, vai mudar e muito a vida. E vocês vão acompanhar aí alguns processos, algumas coisas, alguns projetos voltando, alguns treinamentos que eu vou lançar, então conto com o apoio de vocês e é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos e coloca aqui embaixo nos comentários se você também passou por algum momento de turbilhão assim, né? Porque a gente pode considerar que esse ano que passou, cara, foi tenso. E eu acredito que 2021 possa ser bem melhor. Então é isso aí, vamos focar nisso e bora pra mais vídeo. Falou!